Tem duas Natanael aqui. Está debaixo da figueira, mas já saiu. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Graças a Deus. Amado Deus, querido Pai que está nos céus, Senhor, abençoa o celeiro de cada um dos irmãos. Amém. Aleluia. Que o Senhor possa sempre multiplicar, dando tudo em dobro, para que possamos abençoar a tua casa. Deus, em nome de Jesus, toma teu filho, já está nas tuas mãos. Nesses poucos momentos que ele vai fazer uso da infalível palavra do Senhor. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um. O Senhor fala não como nós queremos, porque a palavra não é nossa, é do Senhor. Usa teu filho e aplica, Deus, no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia na leitura. Foi feita Salmo, quem lembra? Salmo de número 128. Amém? Amém. Abre sua Bíblia no Salmo de número 128. Feliz é o lar que ama a Deus. Amém? Foi falado de família. Então vamos falar um pouquinho de família nessa noite. Amém? Amém. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Você pode sentar, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Senhor da glória. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, como foi dito aqui pelo pastor Marcos, ela é a infalível palavra de Deus. Então, tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Tudo que está escrito na Bíblia acontece. A Bíblia não é um livro de conversa fiada. A Bíblia é um livro de conversa séria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a tua Bíblia está dizendo que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, isso é uma verdade. Então, todos aqueles que temem ao Senhor e que andam nos caminhos do Senhor são bem-aventurados. Senhor da glória. O problema é que tem gente que fala que anda no caminho do Senhor, mas verdadeiramente não anda. Tem gente que declara, a própria Bíblia diz que a boca, declara, fala de Deus, mas o coração está longe dele. Então muitas pessoas até acreditam que são servos fiéis, que temem ao Senhor e que andam no caminho do Senhor, só que o fazem de uma maneira equivocada. Eu vou trazer para você, porque aqui está dizendo o seguinte: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eu vou trazer para você um exemplo de filhos que são como plantas de oliveira à roda da mesa do pai, que é fiel ao Senhor. Foi dito aqui pelo pastor Marcos o quê? Se você é servo fiel, sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, não serão abandonados por Deus. E Deus realmente não abandona. Serão abençoados. E Deus realmente abençoa. O problema é que às vezes nós fazemos, uma expectativa de bênção diferente daquilo que Deus vai fazer.
Por quê? Porque a própria Bíblia também diz que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. Então nós não podemos, né, alcançar os pensamentos de Deus. Foi falado aqui, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas qual é o melhor? Durante anos você servir com a sua família e lá no final alguém se perder? Ou você passar por um processo, clamar a Deus, pedir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e lá no final, Senhor, perto do final, pela misericórdia do Senhor, o Senhor trazer aquele ente querido que você clama por ele. E ao invés de você passar 20, 30, 40 anos adorando a Deus do lado do seu familiar, às vezes você passa 3 dias, 3 horas, 3 minutos, mas a salvação, aleluia, a misericórdia de Deus se faz presente. Eu vou começar falando de Sansão, porque Sansão era um rapaz, um jovem, que os seus pais eram fiéis a Deus. Sansão era um cara que quando ele estava no ventre da mãe dele, veio um anjo do Senhor e falou: seu filho é nazireu de Deus, o seu filho não vai poder beber bebida forte, o seu filho não vai poder tocar em nada morto, o teu filho não vai poder, né, raspar a sua cabeça. E aquele anjo do Senhor instruiu os pais de Sansão para como conduzir a vida do seu filho. E os pais de Sansão eram fiéis ao Senhor. Por isso que enquanto Sansão estava sob a tutela de seus pais, Sansão fazia Senhor tudo da glória, conforme a vontade do Senhor. Mas chega uma época que Sansão resolve andar com as suas próprias pernas. Tem uma época que Sansão decide em seu coração que ele é dono do seu próprio nariz. E todos os nossos filhos chegam nessa hora. E quando eles decidem, aí passa a ser com eles, irmão. Aí eles é que vão ter que ser, né, tementes ao Senhor e andar no caminho do Senhor para serem bem-aventurados. Já não vai mais depender de nós. E isso aconteceu com Sansão. Quando Sansão começou a andar pelas suas próprias pernas, o ministério de Sansão começa a cair. Porque aí Sansão já toca naquele leão morto para poder comer aquele mel e já acha que não tem nada a ver. É a turma de hoje em dia. Isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Aquela outra coisa lá não tem nada a ver. E começa a se afastar dos caminhos do Senhor. Quando Sansão decide se casar, Sansão faz o quê? Escolhe uma mulher de fora da sua tribo, de fora do povo de Deus. Quando seu pai vai questionar, mas tem tantas mulheres no nosso meio, o que Sansão fala? Essa me agrada aos olhos. Eu quero porque me agrada aos olhos. Se você leva a sua vida querendo aquilo que te agrada aos olhos, dando prioridade ao que te agrada aos olhos, tá? O seu ministério é fadado ao fracasso. Louvado seja o nome do Senhor. E Sansão só foi caindo. Mas lá no final, depois que Sansão brinca com as coisas de Deus, brinca ali com Dalila ali, Deus perde a paciência com Sansão, como Deus também perdeu a paciência, por exemplo, com Saul. Quando Deus pergunta a Samuel: por que você ainda clama por Saul? O reino de Saul já passou. Irmão, entenda, Deus pode perder a paciência com a gente, se nós não andarmos segundo os seus caminhos. E aí, quando Deus perde a paciência com Sansão, o Espírito Santo de Deus se retira de Sansão. E aí Sansão faz mais uma vez aquela brincadeira, né? Porque a gente, quando está na classe das crianças na igreja, a gente acredita que foi porque raspou o cabelo de Sansão que Sansão perdeu a força, né? Mas Sansão perdeu a força porque o Espírito Santo de Deus se retirou dele, porque ele pecava contra o Espírito Santo de Deus quando ele brincava, dizendo que não, a minha força está nisso, a minha força está naquilo, a minha força está naquilo outro, brincando com as coisas de Deus. E aí o filisteu vem para cima de Sansão, Sansão acha que vai arrebentar todo mundo como de todas as vezes, mas como o Espírito Santo de Deus já se retirou, Sansão é preso, Sansão é amordaçado, é escorraçado, Sansão tem os seus olhos furados, e aí você pensa, será, mas Deus abandonou Sansão? Não. Sabe por que Deus não abandonou Sansão? Porque lá no Salmo de número 128,
está dizendo que pelos pais deles serem bem-aventurados, serem tementes ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, tá? Os filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa, ou seja, não serão esquecidos por Deus. E aí quando Sansão ora, pedindo a Deus misericórdia para se vingar daquilo que fizeram com os olhos dele e se vingar daquela zombaria que estavam fazendo com Deus, Deus ouve a oração de Sansão, porque Deus é fiel à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu trago para você outro exemplo. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel chegaram cativos na Babilônia, jovens. Com certeza os pais deles eram bem-aventurados, temiam ao Senhor e andavam nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque você chegar no cativeiro, sem teu pai estar do teu lado, sem tua mãe estar do teu lado, você não vê pastor, você não vê discipulador, você não vê ninguém. Mas você entende que o Deus que está no céu continua te vendo. E você entende que você precisa fazer a vontade do Senhor, independente de quem esteja do teu lado. É coisa de quem foi bem instruído. E para ser bem instruído, os pais deles com certeza tinham que ser bem-aventurados, tinham que temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que Daniel intentou no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. Só tinha Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel de jovens cativos na Babilônia? Não. Mas só eles que decidiram. Senhor da glória. Só Daniel decidiu não se contaminar, e quando chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego para ir junto com eles, eles decidiram ir junto com ele. Quando Nabucodonosor fez uma estátua para ser adorado, Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não se ajoelhar à estátua de Nabucodonosor. Entraram na fornalha aquecida 7 vezes. Quem foi jogar eles na fornalha morreram queimados. Eles entraram e entenderam que é melhor estar na fornalha do quarto homem do que estar do lado de fora com Nabucodonosor. Louvado seja o nome do Senhor. E saíram intactos. A única coisa que queimou na fornalha foram as cordas que amarravam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o que isso quer dizer? Que as fornalhas que existem na minha e na tua vida, a única coisa que vai queimar é aquilo que nos amarra, é aquilo que nos impede de estarmos livres na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E saíram intactos da fornalha. Nunca mais Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel voltaram para Jerusalém. De repente, se fosse eu e você, o que a gente ia fazer? Fomos presos, somos cativos, eu quero voltar para casa. Ia sentar e ficar querendo voltar para casa a vida toda. E não ser útil para Deus, ser servo de Deus. Engrandecer e enaltecer o nome do Senhor, mesmo naquele local adverso. Nunca mais voltaram para casa. 60 anos de idade que Daniel tinha, quando ele foi jogado na cova dos leões. E ele ainda tinha no coração a mesma integridade daquele menino que decidiu não se contaminar. Sabe quantos governos passaram pela Babilônia? 4. Nabucodonosor, Beltesazar, Ciro e o rei Dario. E Daniel permaneceu o mesmo. Servo fiel do Senhor, não se contaminando, não se deixando influenciar pela Babilônia. Os reinos mudam, os governantes mudam, passam. Não importa se o governo é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Você é servo do Senhor. Você tem que ser imutável. Você não pode mudar, porque o seu Deus não muda. Glória a Deus. Falaram para Daniel que não podia, para todos aqueles que estavam lá na Babilônia, que não se podia orar mais, que só se podia se clamar ao rei. Daniel orava, virado para a banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia com a janela aberta. Ele continuou orando da mesma forma. Sabe por quê? Porque ele mostrava para todos e para Deus que o relacionamento dele com Deus não tinha 2 caras. O relacionamento dele com Deus era um só, independente da situação. Aleluia. Daniel não orava, foi falado de oração aqui, Daniel não orava só quando estava precisando de alguma coisa, não. Era 3 vezes ao dia, todos os dias.
Estou feliz, eu oro. Estou triste, eu oro. Aleluia. As coisas estão dando certo, eu oro. As coisas não estão dando certo, estão difíceis, eu continuo orando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, irmão, ele quer anular a oração. O inimigo tentou, naquele momento ali, quando coloca no coração daquele rei fazer aquela estátua, anular a oração, porque sabe que nós, servos do Senhor, sem oração, nós somos fracos. Irmão, eu confesso, eu oro muito pouco. Eu oro muito pouco. Eu teria que orar mais. Não adianta, irmão, a gente vir aqui pregar a palavra de Deus e contar a história para os irmãos, não. O irmão sai daqui achando que eu oro 24 horas por dia, né? 48 horas por dia, no dia que tem 24. O que adianta? Deus sabe. Então, eu oro muito pouco. É uma deficiência que eu tenho. Eu tinha que orar mais. Mas, irmão, se você ora 5 minutos, é melhor você orar 5 minutos do que você não orar nada. Não desiste porque você... Mas o irmão ora 5 horas, eu só oro 5 minutos. Vou desistir. Foi o que foi falado aqui, não pare de lutar. Se a força que você tem é 5 minutos, pede a Deus para te dar mais, mas continua com esses 5 minutos até Deus te abençoar e te dar mais. Não pare, porque se você parar, se você olhar para o lado e ficar se comparando com os outros, irmão, aí o inimigo consegue. Porque com certeza Daniel olhou para o lado e viu que uma porção de gente que orava, pararam de orar. Uma porção de gente que orava de janela aberta, de porta aberta, orava escondido. Mas ele não se deixou abater pelos outros. O relacionamento dele com Deus é dele com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Daniel entendeu que dentro daquela cova de leões ali, ele não estava com os leões, ele estava com Deus na cova dos leões. Havia um leão naquela cova, maior, mais forte, mais poderoso do que aqueles leões que estavam ali ameaçando a Daniel, que é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Esse leão estava com Daniel, esse leão está comigo, esse leão está com cada um de nós. Glória a Deus. E esse leão luta as nossas lutas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o rei estava lá no palácio inquieto, porque Daniel estava na cova. Enquanto isso, Daniel estava na cova na maior tranquilidade. Paz na cova dos leões e tribulação no palácio. Quando você está com Deus, não importa onde você está, a paz do Senhor Jesus Cristo está contigo. É por isso que nós desejamos e oferecemos a paz do Senhor Jesus uns para os outros. Aleluia. Não importa a situação, você é servo de Deus, a paz do Senhor Jesus, ela precisa estar com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem passa tempo com Deus, Deus passa tempo com ele. Daniel passou vários e vários, momentos com Deus, orando várias vezes ao dia. E quando ele estava lá na cova dos leões, Deus foi passar um tempo com ele. E ele não foi atingido. O rei jejuou. A palavra diz que o rei ímpio jejuou por Daniel. O rei ímpio, jejuou pelo servo fiel do Senhor. Olha como é maravilhoso você ser. Olha o que um servo fiel do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, provoca. O ímpio, um rei perverso, ele jejuou por Daniel. E interessante que lá na cova de leões também teve jejum, que os leões tiveram que jejuar também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não tinha comida para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Tiveram que jejuar, irmão. Então, ser um servo do Senhor, temente, andar no caminho do Senhor, faz de nós bem-aventurados. Aqui também fala
que comerás o trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, governaram várias províncias na Babilônia, foram muito bem sucedidos. Por quê? Porque foram servos fiéis do Senhor. Aleluia. A palavra diz: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, né? E com certeza o seu companheiro, a sua companheira, o seu esposo ou a sua mulher, tendo em você um servo de Deus, a influência vai ser positiva. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém? As mãos de Deus estarão abençoando e com certeza também serão pessoas bem vistas. Aleluia. Você vai saber escolher, diferentemente de Sansão. Você vai saber escolher. Luz anda com luz. Você vai saber escolher. Amém? E para encerrar, irmãos, para a gente cantar parabéns para a irmã Marlene, olha só que interessante. Leão adora carne, né? Leão gosta muito de carne, né? E por isso que Daniel, né, como foi dito pelo presbítero, né, para o nosso tio Antônio, por isso que não tinha carne por leões, porque Daniel estava no espírito. Daniel andava no espírito, Daniel não andava na carne. Se você entrar na cova dos leões na carne, os leões vão te devorar. Agora, se você entrar no espírito, os leões vão ter que jejuar. Amém? Amém. Antes de estar entregando, também quero parabenizar, né, a missionária Marlene, que eu conheço há mais de 10 anos, né? Mais ou menos, né? Por aí uns 10 anos ou mais. Eu tinha uns 70 quilos ou mais também, né? Desde essa época que a gente se conhece, amém? Eu tenho um carinho muito grande pela missionária Marlene, pelo Lucas, pelo Silvio, amém? Silvio já esteve conosco, aí depois vai, aí depois volta, mas um dia esse vai e volta vai terminar e ele vai ficar de vez na nossa presença, aqui na presença do Senhor, com certeza, amém? Tá, então que Deus abençoe, né, a missionária Marlene cada vez mais, tá? E estou com saudade de ouvir a irmã pregar. Próxima vez que eu vir aqui, eu vou pedir o pastor Marcos para a irmã estar trazendo uma mensagem para nós, tá bem? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Que maravilha. Né? Antes de preocupado e Deus fala com ele. Aleluia. Antes de orar, além dos anúncios, quarta-feira, que era do Deus, estamos aqui.